você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias. Para você que nos acompanha, que nos prestigia, né, que tem visto nossas boas histórias, fica aqui o nosso abraço, nosso carinho, né? Para você que chegou, deu uma olhada, viu uma história legal, deixa o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal, né? Hoje eu vou contar uma história para você chamada Ferramentas, né? Essa história ela faz parte, né, de um trabalho que a gente está desenvolvendo na Casa de Oração Joana d'Arc, aqui em Araxá, Minas Gerais, né? A gente foi muito bem recebido na casa, e enquanto o seu Luiz, né, que toca a casa lá, deixa a gente ficar por lá, né, trabalhando, a gente vai ouvindo lá os amigos espirituais e colocando as histórias que eles nos contam aqui no canal, né? Então, a história de hoje é Ferramentas. Começa assim. O veículo desceu lentamente sem fazer qualquer barulho. Como estou acostumado à barulheira do mundo dos vivos, ainda estranho quando olho pela janela e vejo a silenciosa nave em forma de bola, com sua superfície espelhada, pousando ao lado do prédio em que fica o departamento em que trabalho, o departamento da saúde mental. Peguei minhas poucas coisas e saí nos passos do pessoal da equipe de socorro. O nosso destino era a Casa de Oração Joana d'Arc, em Araxá, Minas Gerais. Assim que todos estavam acomodados na nave, a nave subiu. E como a superfície à minha volta era transparente, vi em todas as direções e mais uma vez me admirei com a paisagem, sendo tomada pela sensação que estava levitando. Descemos na rodoviária de Uberlândia, pegamos um ônibus da Contígio das 3 horas da tarde e chegamos ao nosso destino 3 horas depois. Como nossa equipe conta com alguns espíritos de encarnados que moram em lugares do mundo onde é noite e seus corpos estão dormindo, portanto seus espíritos foram chamados ao trabalho, mas eles estão com seus sentidos espirituais limitados por acreditarem que ainda estão na carne, se faz necessário preservar mais ou menos essa crença, para não causar desequilíbrio emocional a eles. Portanto, fica aí explicado porque um bando de espíritos desencarnados precisa de um ônibus para se mexer. Tá? Ou seja, essa equipe é formada de espíritos de desencarnados e também de encarnados cujo corpo está dormindo. Né? E quando o corpo ele afeta o espírito, mesmo dormindo. Né? Então o espírito está lá sonhando que está numa missão, né? O corpo está sonhando que está numa missão, né? De ajuda a pessoas que estão com problemas mentais, né? Quando na verdade o corpo está dormindo, descansando e o espírito realmente está trabalhando. Né? Então, como o cara está achando que ele está sonhando, aqueles espíritos desencarnados da equipe, mais lúcidos, eles deixam o cara achar. Né? E como o cara acredita que tem que se locomover ou andando, ou de carro, ou de ônibus, os espíritos que conduzem a equipe e estão totalmente desencarnados e mais lúcidos, eles pegam esse pessoal e colocam dentro do ônibus, no carro, ou fazem andar. Né? Para que não perturbe o equilíbrio deles. Como a colônia em que moramos se acha acima de Uberlândia, fica também explicado o motivo de usarmos essa cidade como ponto de partida para Araxá e outras cidades próximas, onde somos levados pela caridade cristã. Na reunião de desobsessão de 26 de maio de 2025, segunda-feira, a Casa de Oração recebeu um caso que estávamos trabalhando fazia bastante tempo. Né? O pai de uma família, 30 anos atrás, tirou a própria vida, fazendo com que a família se sentisse traída por ele. O espírito do pai fez do próprio lar uma prisão, tendo a culpa como carcereira, onde ele passou a sofrer a rejeição daqueles que amava, uma vez que estava dominado pelo remorso e a necessidade de ser punido, enquanto os parentes, por sua vez, sentiam a necessidade de puni-lo pelo abandono que sofreram, formando-se assim um ciclo vicioso, que só poderia ser quebrado pelo perdão sincero da parte da família e do espírito, que devia se perdoar para se ver livre da prisão.
Como o pai era extremamente amoroso e os filhos eram fãs do pai, o amor entre eles adoeceu, tornando-se mágoa com a atitude tomada pelo pai, uma mágoa com a força de um grande amor, o que tornou o caso muito difícil de ser resolvido. Portanto, foram necessários muitos anos de tratamento até culminar com a reunião de desobsessão dessa segunda-feira. O pai foi esclarecido que todos erram e que ele não era melhor nem pior do que ninguém. Portanto, a punição desproporcional que lhe havia se imposto, submetendo-se à acidez da crítica familiar magoada e infantil, não passava de um ato de orgulho, já que ele acreditava que devia sofrer mais que todo mundo pelos seus erros. A família, por sua vez, foi orientada no sentido que não deveria continuar em vão tentar esquecer o que aconteceu com o pai, pois o acontecido fazia parte das memórias da família, por piores que fossem as referidas memórias, mas que essas memórias deveriam ser ressignificadas, compreendidas como memórias de um momento de desequilíbrio e que deviam ser encaradas com maturidade, pois quando uma pessoa tropeça e cai, mais do que críticas e repreensões, ela precisa de ajuda para se levantar, e quando volta a ficar de pé, não faz sentido se continuar repreendendo ela pelo tombo, pois temos que ter em mente que ninguém gosta de sofrer, e a lembrança da dor, da queda, servirá de aviso para que a pessoa que tropeçou tenha mais cuidado quando andar, para não cair de novo e voltar a sentir dor. O espírito do pai já se acha reencarnado como neto dele e está sob os cuidados de uma mãe disciplinadora, que o ajudará a manter o equilíbrio e, uma vez vivendo o equilíbrio emocional, dificilmente o espírito tornará a tomar uma atitude radical que lhe abrevia a experiência na carne novamente. Um parente perguntou como pode ser uma coisa dessas, né? O espírito está encarnado em um corpo de menino e, ao mesmo tempo, submetendo-se a um processo obsessivo nascido da culpa, quando aparece nos sonhos e pensamentos dos parentes que elegeu responsáveis pela sua punição. Enquanto o espírito está encarnado, ele tem a maioria dos seus sentidos espirituais limitados, mas nos momentos de sono, quando afastado do corpo físico, ele volta a recuperar boa parte desses sentidos, o que permite que ele viva mais ou menos consciente a experiência espiritual. No caso da sessão de desobsessão, a equipe espiritual buscou o espírito doente, mesmo ele não estando dormindo. O fato é que o espírito, sob certas circunstâncias, pode se manifestar em um determinado lugar usando de um médium, ou mesmo materializar-se, se tiver merecimento para isso, ao mesmo tempo que manter o controle do próprio corpo físico. Não é o caso do corpo ficar sem espírito, mas o espírito se manifestar um sentido que lhe é inerente e que se mantém normalmente restrito pela carne. Gosto muito da história do Padre Pio, um santo católico de origem italiana, contado por Dom Luigi Orione, também um padre, sobre quando Dom Luigi esteve no Vaticano, né, por conta das celebrações em honra da Santa Teresa de Lisieux, em 1925, e deu de cara com o Padre Pio. Contudo, é sabido que Padre Pio nunca saiu do convento em que morava entre 1918 e 1968, essa última data da sua morte. Quer dizer, quem apareceu o Dom Luigi foi o espírito do Padre Pio, né, que se materializou. Né? Outro que também costumava aparecer em mais de um lugar ao mesmo tempo, e de quem gosto muito da história da vida que levou, foi Eurípides Barçanufo, de Sacramento, aqui em Minas Gerais. Dizem que Barçanufo deu uma aula em que disse para os alunos que ele sempre estava ao lado deles e sabia o que eles estavam fazendo, mesmo que os alunos não o vissem. E um dos alunos resolveu tirar a prova. E longe da escola, onde aparentemente não havia ninguém observando, maltratou um pequeno animal, né? Parece que é um porquinho. E quando foi no dia seguinte, Eurípides Barçanufo disse ao mau aluno que ele não devia ter feito aquilo, mostrando assim que de fato ele estava onde os alunos dele estavam, mesmo que invisível aos olhos deles. Né? O que mostra a propriedade do espírito do Barçanufo. Né? Como o espírito sofredor, voltando à história, né? Tem 3 décadas que vem vivendo esse processo punitivo, que tem servido para punir tanto ele quanto os familiares, uma vez que todos sofrem, apesar do espírito que está sendo punido pelo seu desatino ter se convencido que só ele que sofre,
estabeleceu-se um quadro obsessivo e viciante, em que as partes se obsediam, processo que nenhuma das partes dá conta de viver sem, pois até o sofrimento e a dor podem se tornar um hábito sem o qual sentimos falta. Todos sabemos que refrigerante faz mal para a nossa saúde, mas nem por causa disso deixamos de tomar refrigerante. E é comum nos viciarmos em consumir refrigerantes, pois apesar de sabermos o mal que o refrigerante nos faz, não conseguimos passar sem o prazer que eles nos proporcionam. Portanto, o sofrimento e a dor, por incrível que pareça, também podem proporcionar prazer. O problema, porém, é que tal processo estava levando a família inteira à depressão, afetando consideravelmente a qualidade de vida da esposa, cujo corpo físico se acha fragilizado por conta das doenças comuns à idade. O rapaz, que hoje é pai do menino em que habita o espírito doente pela culpa, também se acha doente e em tratamento, pois andou experienciando problemas que o levaram ao desequilíbrio. E quando os espíritos do pai e do filho estão livres na carne, eles entram em sintonia e o espírito do filho acaba por partilhar com o pai o fardo emocional que faz 30 anos que vem carregando. Os membros da família, cada qual à sua maneira, têm reagido às influências do espírito doente pela culpa, influências como se pode ver pela fragilização da saúde física da esposa e saúde mental do marido da sobrinha, pai da atual reencarnação do espírito doente, extremamente negativas, o que faz da obsessão uma necessidade, da desobsessão, uma necessidade urgente. Nos organizamos da melhor forma no ambiente, e quando uma das obsediadas pelo espírito doente entrou na sala onde seria realizada a desobsessão, o espírito se manifestou pela boca de uma mediadora, se dizendo indignado com a possibilidade da esposa vir até a casa. Porém, terminou pedindo perdão à filha, ali presente. É interessante isso, O momento foi comovente, mas a realidade é que ele significava o fechamento de um longo trabalho de recuperação. Os olhos da carne podem não ver, mas são inúmeros os trabalhadores que lutam por aqueles que batem à porta em busca do socorro, pois Deus nunca deixa aquele que pede sem resposta. Quando se adentra uma casa espírita, desde que se tenha a fé do tamanho de um grão de mostarda, a pessoa é imediatamente cercada de cuidados. A despeito da incredulidade de alguns, é fato que o passe, que é a imposição de mãos com a transferência de energia, realizado pelo desejo de ajudar do passista e potencializado pelo apoio dos bons espíritos, costuma trazer alívio físico, mental e espiritual, e que a água fluidificada, ou seja, energizada pelos passistas e espíritos amigos, e ativada por nossa fé, às vezes vira remédio para os nossos males físicos e espirituais. Terminado o trabalho, o espírito dominado pelo remorso acabou por abrir os olhos, despertado que foi pela soma dos esforços dos familiares e espíritos que lhe querem bem, e finalmente decidiu se perdoar, dispondo-se a viver a nova experiência na carne em andamento como ela deve ser vivida. Antes de colocarmos o pé na estrada de volta para Uberlândia, no ônibus das 11 da noite, agradecemos a Jesus pela recuperação do nosso irmão e por termos sido úteis ao fazermos parte desse processo de recuperação como ferramentas nas mãos de Jesus. Era madrugada quando chegamos em Uberlândia. O veículo, que lembrava uma gota de água, já esperava pela equipe do lado de fora da rodoviária. Nos acomodamos nos nossos lugares e a gota levantou voo. A noite estava calma e não demorou que alcançássemos a entrada da colônia. Entramos e, mais um pouco, a gota aterrissou. Saímos da gota e pegamos um veículo de terra que me deixou na porta de casa. Abri a porta, achando Maria Eduarda e Brenda me esperando. Boa noite, Cima, disseram as duas quase ao mesmo tempo. Boa noite, Maria Eduarda. Boa noite, Brenda. Nós três nos abraçamos e senti o meu espírito inundar com a felicidade que não dou conta de descrever, misto de servir e ser amada, mas que posso muito bem desejar igual, ou maior ainda, para vocês. Que boa história, A mensagem de uma servidora da luz, que esteve na casa de caridade, na casa de oração, Joana d'Arc, aqui em Araxá, e trabalhou trabalhou no sentido de abrir os olhos de um espírito que há 30 anos se achava
cego, né? É, que uma pessoa que ele não se perdoava pelo que ele fez. Ele achou que ele errou muito feio e ficava se martirizando e ao mesmo e por tabela martirizava a família inteira. E nesse dia foi concluído um trabalho de muitos anos e esse espírito ele já se acha reencarnado, né? Ele se comprometeu a voltar para o corpinho físico dele lá, hoje ele é um jovem, né? E tentar levar uma vida equilibrada, né? Uma vida de mais perdão, de mais amor, né? Então foi um grande trabalho. 3 décadas de trabalho. Para vocês terem uma ideia, né? Que terminou ali, né? Na desobsessão. Talvez não tenha terminado, né? Talvez esse espírito ainda precise, né, de de mais disciplina, de mais cuidado. Mas a história fala que ele tem uma mãe disciplinadora, né? Quer dizer, Deus não é bobo, né? Ou esse espírito estava lá numa situação difícil, então Deus cercou esse espírito de cuidados, tanto do lado espiritual quanto do material. Né? Para que ele tenha todas as possibilidades de se recuperar emocionalmente. Né? Eu achei essa história muito legal. Fala da colônia também, né? A colônia aqui próxima de Araxá, né? Aqui acima de Uberlândia. Né? Fala da chegada do trabalhador espiritual à casa dele na colônia, quando ele é recebido pelas pessoas que moram lá na casinha dele. Né? Quer dizer, como é sabido, o plano espiritual aqui mais próximo, né? Nós somos uma cópia imperfeita dele. Né? Agora, o que tem acima dele, a gente já não sabe o que tem. Né? Mas o plano espiritual mais imediato, a gente tem uma boa ideia, por conta dos livros que o Chico Xavier deixou. Né? Então é uma mensagem boa para a gente refletir. Né? A mensagem sobre a dimensão do trabalho que é feito pela espiritualidade. Né? Que a gente sequer enxerga, mas se não são os bons espíritos, se não é o nosso anjo da guarda, cuidar da gente, a gente estava lascado. Né? Então seria um bom hábito a gente adquirir de agradecer. Agradecer pela vida, agradecer pela família, pela saúde, pelo trabalho, pelo dia vivido. Né? Sendo assim, obrigado a vocês que estão nos assistindo, né, que curtiram essa boa história. Gratidão. Fiquem com Deus e até a próxima boa história.